paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa 8ª videoaula da nossa lição de jovens. Hoje chegamos à lição de número 8, que tem como título O Quinto Sinal. Jesus anda sobre o mar. A nossa lição de hoje nos mostra que os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram impotentes. Foi naquelas circunstâncias que Jesus se revelou a eles. Esse sinal, mais uma vez, vai mostrar para nós a divindade da pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo poder e autoridade até mesmo de andar sobre o mar. João capítulo 6, versículo de número 19 e 20 diz que, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e, aproximando-se do barco, temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Nossa leitura bíblica em classe está em João 6, verso 16, ao versículo de número 21. Quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e, aproximando-se do barco, temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Dentre os propósitos de Cristo em seu ministério, estava o propósito de treinar os seus discípulos, porque Jesus sabia que havia uma grande missão, uma grande tarefa pela frente, e esses homens não poderiam estar despreparados. Isso acontecia através da criação de oportunidades, que gerassem experiências de fé. Jesus queria gerar experiências de fé na vida dos seus discípulos. Nesta lição refletiremos a esse respeito, considerando inclusive como é importante que reconheçamos nossa fragilidade diante do poder de Deus. Poder este que não encontra quaisquer limites ou barreiras para operar. Na sequência do estudo dos sinais selecionados por João, esse sinal ele se destaca como mais uma contundente demonstração da divindade de Jesus. Ora, nós vemos Jesus andando sobre o mar, mostrando que tem domínio sobre a sua criação, tanto sobre os ventos como sobre os mares. Jesus rompe os desafios da física e está ali mostrando que tem o poder e o controle de tudo e todas as coisas em suas mãos. Jesus andando sobre as águas mostra seu poder como Criador, com absoluto controle sobre todas as coisas, incluindo a criação e seus fenômenos, como, por exemplo, uma tempestade em alto mar. Nem isso era problema para o Mestre. Por isso, podemos ter segurança nele em meio aos maiores perigos da vida. Devemos confiar no Senhor Jesus, porque assim como ele chegou junto ali dos seus discípulos, andando sobre o mar, estando eles aflitos, o vento soprando contrário, mas o Senhor disse: não temas, chegou aquele que manda sobre tudo e sobre todas as coisas. A cronologia dos fatos mostra que, pela narrativa feita por João, Mateus e Marcos, entendemos que a travessia do mar da Galileia foi iniciada na tarde do mesmo dia da primeira multiplicação dos pães. De Tiberíades, Jesus ordenou aos discípulos que navegassem para o outro lado do lago, em direção a Cafarnaum, enquanto ele foi orar. Será que ele sabia que ia acontecer, tudo o que aconteceu envolvendo aquela embarcação? Com certeza,
Jesus faz isso de propósito, porém não fugia, né, do seu controle a situação. A travessia demandava um tempo considerável, principalmente pelas condições primitivas das embarcações. A distância não era grande, né, mas as embarcações eram muito rudimentares, muito primitivas, né? Não tinha como eles se movimentarem rápido sobre uma velocidade maior. Então, para andar 4 ou 5 quilômetros, realmente era algo bem difícil. E ainda quando o vento sopra contrário, né? Naquela tarde e noite, os discípulos já haviam navegado uns 25 ou 30 estádios, ou seja, uns 4,5 ou 5,5 quilômetros, com ventos contrários. Veja como era difícil, porque para uma embarcação moderna de hoje, isso não é tão difícil, né, diante das embarcações que a gente tem motorizadas, por exemplo, né, que o motor impulsiona, né, com suas hélices ali, com sua potência, a embarcação para frente. Mas aí, no caso dos discípulos, o vento era contrário, né? O vento contrário para homens que remavam a braço, realmente a situação não era fácil. Porém, eles estavam perseverando a longas horas. Quando Jesus foi ao encontro dos discípulos, já havia passado das 3 horas da manhã. Olha o tempo que esse pessoal estava perseverando em remar, né? Olha isso. Mateus registra que era já a 4ª vigília da noite. Portanto, já estava no mar havia aproximadamente 12 horas. 12 horas remando, 12 horas persistindo, 12 horas lutando. Então, o Senhor estava expondo os seus servos a um alto nível de provação, de teste, né? Embora fossem alguns deles ali pescadores, né? Tinham uma certa experiência com isso, mas esse momento foi um momento bem ímpar, bem delicado. A impetuosidade das ondas. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram totalmente impotentes. O Mar da Galileia, por sua grande extensão, algo em torno de 20 quilômetros, né? E ventos inesperados sujeitava os navegantes a forte tempestade. No caso dos discípulos, João conta que um grande vento assoprava. Conforme Mateus, o barco estava açoitado pelas ondas. Foi naquelas pavorosas circunstâncias que Jesus apareceu andando sobre o mar. O Mestre se revelou como soberano que, mesmo diante de qualquer tempestade, jamais perde o controle da situação, chegando ao ponto de andar sobre as águas. O quadro é justamente esse. Do ponto de vista físico e humano, havia uma tragédia iminente. A instabilidade era reinante. Do ponto de vista divino, contudo, havia plena segurança e estabilidade. Jesus apareceu, soberano, andando sobre as águas. Louvado seja Deus por isso. Só que aí eles gritam desesperados, pensando que era um fantasma. A relevância desse sinal também se vê na reação dos discípulos quando eles veem Jesus. Marcos registra que eles pensavam que era um fantasma e deram grandes gritos. É de se imaginar que os discípulos não cogitassem que Jesus fosse tão poderoso a ponto de andar sobre as águas, mesmo sendo autor dos milagres que já haviam testemunhado. Ora, é possível, sim, é possível que eles não crescem, não acreditassem que Jesus era capaz de andar sobre as águas, até porque eles ainda estavam em fase de experiência com o Mestre, né? Eles ainda não haviam crido plenamente, né? Como, por exemplo, quando Jesus ressuscita, que Tomé, não crendo, né, mas depois que toca ao lado do Mestre, cai ali de joelhos diante do Mestre, declarando: Senhor meu e Deus meu. Então, acredito que até esse momento eles não tenham ainda a visão de que
Jesus era plenamente homem, mas também plenamente Deus. Então, como poderia não ser afetado, né, como poderia não ser afetado pela impetuosidade das ondas ou qualquer força da natureza, né? Aquela embarcação. Eles ainda não tinham uma compreensão exata da divindade e poder de Jesus. É de se imaginar também qual seria a origem da crença que expressaram ao imaginarem que seria um fantasma. Isso não tem relação alguma com toda a revelação escriturística já disponível aos judeus. Precisamos ter cuidado com todo tipo de crendice. Bem, não deixa de haver em todo o tempo algum tipo de crendice, né? De que fantasma, aparição, como às vezes nos tempos modernos alguém pode dizer, eu vi uma alma, algo sobrenatural desse tipo, né? Não deixa deles pensarem e acreditarem que poderia haver alguma coisa do tipo. Porém, a realidade é completamente diferente, né? Não deixa disso ser crendices. Na verdade, o que existe é que quando o homem morre, a mulher morre, segue-se a juízo. Se alguém vê qualquer coisa estranha aí, algum tipo de fantasma, alguma coisa de aparição, o que no mínimo poderia ser o inimigo se transformando em anjo de luz, né, para enganar, né, ou fazendo algum tipo de pantarra aí para espantar, amedrontar as pessoas, levar alguém à depressão. Mas fantasma, do tipo pessoas que já morreram vindo à tona, isso não existe, né, embasamento bíblico. Nossa compreensão das realidades espirituais deve ter sempre uma fonte única e segura, que é a palavra de Deus, e ela não dá margem para isso. Então, nós temos aqui uma coisa a ser pensada. Pense numa coisa. Mesmo fazendo a vontade de Deus, somos sujeitos a enfrentar crises e dificuldades na vida. Talvez você tenha começado a fazer a vontade do Senhor e de repente você se põe a questionar, mas Deus, o que está acontecendo? Eu estou fazendo a tua vontade, o Senhor me chamou para fazer a sua vontade e as dificuldades, as provações estão muito grandes. Os discípulos também foram enviados pelo próprio Jesus, né, e foram testados e provados dessa maneira. O processo da revelação de Jesus. Ele disse, sou eu, não temais, quando os discípulos assustados e com medo pensaram estar diante de um fantasma, Jesus se identificou dizendo, sou eu, não temais. João relata o momento em que o recebem no barco, mas Mateus dá uma informação precedente. Pedro manifestou dúvida se realmente era Jesus e fez prova, né? Pedro fez prova. Pedro disse, olha, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Tudo bem. Jesus disse, vem, ele foi. Porém, para ir até o final, nós precisamos de fé. Como diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos, de fé em fé. Ou seja, nós, seres humanos, precisamos de fé do começo ao fim. Porque de nada adianta começarmos bem e do meio para o final da caminhada naufragar como Pedro começa a naufragar. É que ele clama, pede socorro, Jesus estende a mão e levanta ele daquele naufrágio. Então, para não naufragar na vida, para não naufragar, aliás, na vida espiritual, é preciso fé do começo até o final na pessoa de Jesus e não se amedrontar com as ondas, nem com o vento forte soprando. Jesus o chama e ele, descendo do barco, começa a andar sobre as águas, tal, sentindo o vento forte, teve medo. E aí Jesus segura pela mão, teve compaixão. Agora, falar sobre medo e dúvida. Jesus ele abordou os discípulos com uma palavra de ânimo diante do pavor que enfrentavam. Pedro pôs em dúvida sua identidade, pediu uma prova exclusiva de ordem pessoal. Foi censurado por sua incredulidade. Aprendemos com isso que o reconhecimento de nossas fragilidades encontra conforto em Deus. Ele é nosso socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46, versículo 1. O que não devemos fazer é duvidar de sua palavra, como fez Pedro. Não duvide, crê somente. O perigo da apostasia. A
Ah, isso aqui é trágico, é terrível. As Escrituras e a história nos mostram exemplos de pessoas que exigiram provas da existência de Deus e do seu poder. Só que, por exemplo, diferentemente de Gideão, algumas pessoas exigiram prova da existência do poder de Deus, não como fruto da necessidade de conhecê-lo, mas como expressão de resistente incredulidade e orgulho. Uma das fases da tentação de Cristo foi quando, por exemplo, o diabo o instou, para que se lançasse do pináculo do templo. Aí, se Jesus tem feito isso, não seria para conhecer o Pai, mas pelo contrário, seria para tentá-lo. Por isso que ele disse para Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Treinando os 12 apóstolos. A ordem de Jesus, Mateus e Lucas, traz informações complementares das circunstâncias do sinal em estudo. Mateus diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e passassem para outra banda do mar, enquanto despedia a multidão. Marcos usa uma expressão que revela mais incisivamente. Jesus obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Não sabemos ao certo tudo o que aconteceu, como foi aquela conversa. Não sabemos se os discípulos questionaram, mas mestre, o senhor não vai? Como que o senhor vai depois? Não sei se houve isso. Só sabemos que Jesus ordenou para que eles fossem. E eles foram. Isso mostra que o propósito do mestre era que os discípulos atravessassem sozinhos o mar da Galileia. Tanto Mateus quanto Marcos dizem que, depois de despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto isso, os discípulos continuavam remando. Nas nossas vidas, às vezes, há momentos que parece que a gente está só. Mas deixa eu falar uma coisa para você com convicção e certeza. Parece até que estamos sós. Tudo bem. Imagine que a gente possa até mesmo, quem sabe em algum momento, estar só na embarcação. Porém, não fora do alcance da visão e dos cuidados do Deus Todo-Poderoso. Que qual pai amoroso, que cuida do seu filho, que ele reconhece que é frágil, está vendo a hora certa, o momento certo de se aproximar e agir para dar livramento a cada um de nós. Se for preciso acalmar o mar, ele vai se aproximar e vai fazer haver bonança. Tão somente fica crente na presença de Deus. Enquanto isso, os discípulos estavam no meio do mar com o barco açoitado pelas ondas. Para os discípulos, o cenário era único e desolador. Estavam enfrentando uma grande tempestade. Não são poucos os momentos em que vivemos experiências como essa. Quando nada há de animador em nosso horizonte. Nossa perspectiva se torna absolutamente negativa. O que devemos fazer? Parar? Desistir? Desanimar? Baixar a cabeça? Baixar a guarda? Parar de lutar? O que devemos fazer num momento como esse? Devemos permanecer firmes, conservando a nossa fé, porque, como já disse, a qualquer momento, Jesus chega, resolve a tua situação, resolve aquilo, desfaz aquilo que te aflige e traz bonança sobre a sua vida. O que temos que fazer como pessoas que acreditam em Deus, esperar o tempo do agir do Senhor na nossa vida. Compreender ou obedecer. Em nosso relacionamento com Deus, sempre deve prevalecer a obediência, a despeito de nossa incompreensão. Nem sempre compreendemos os porquês. Nem sempre compreendemos o porquê das coisas. Não adianta você estar quebrando cabeça e tentando entender, Deus, por quê? Por que assim, Deus? Por que desse jeito? Por que daquela forma? Porque quanto mais você quebra a cabeça tentando entender o porquê, mais você se machuca, porque logo você não recebe uma resposta imediata de Deus.
Não é verdade? Os discípulos estavam sob ordem expressa de Jesus. Talvez eles poderiam questionar, mas por que o Mestre nos enviou para o meio de uma tempestade? Entende? Não estavam agindo por vontade própria, eles não entraram naquele mar por vontade própria, mas isso não os isentou de enfrentar tão grande tempestade. Deus te chamou, Deus te enviou a fazer algo, pode acontecer de você enfrentar uma tempestade. Mas fica tranquilo, Jesus está te olhando. Ele cuida de você. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de sempre obedecer ao nosso Senhor e fazer a sua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus tem propósito. Propósito que vai nos fazer bem e que vai glorificar o nome dele. Saul imaginou que poderia agradar a Deus fazendo sua própria vontade. A vontade de Deus era que Saul esperasse. A vontade de Saul, sacrificar logo diante das pessoas. Na guerra contra Amaleque, a ordem de Deus era que ferisse a todos e não poupasse nada, incluindo os animais. O jovem rei decidiu poupar parte das ovelhas, vacas e cordeiros. Qual foi o argumento do rei? Oferecê-los a Deus em holocausto. Mas Deus não pediu holocausto. Deus pediu para eliminar tudo. Então o que agradaria ao Senhor não seria holocausto, mas sim a obediência. Samuel repreendeu por isso, quando ele diz o seguinte: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. A rejeição da palavra de Deus, feita por Saul, foi considerada como rebelião, e isso lhe custou muito caro. Como está escrito: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Encontramos em 1 Samuel 15, versículo 23. Desse episódio tiramos uma lição muito importante: o valor da obediência para Deus. O que Deus quer que você faça? Que você vá ou que você fique? Deus quer que você realize determinada tarefa ou que não realize, ou que espere. O que o Senhor, que você tem consciência de que é a vontade de Deus, é isso que nós devemos fazer. Para terminar, vamos falar sobre fé e confiança. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança nele, considerando todos os seus atributos. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai deixar claro para a gente que sem fé é impossível agradar a Deus. No contexto dessa afirmativa, temos o exemplo de homens e mulheres que confiaram em Deus sem qualquer exigência, sem informação que lhes desse segurança alguma, mas confiaram. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, enfim, tantos outros. O exemplo mais eloquente é o de Abraão, que, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Isso é que é confiança. Hebreus 11, verso 8. Abraão foi provado diversas vezes, culminando com a oferta de Isaac. O patriarca obedeceu e ofereceu o próprio filho, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ofereceu, claro, o autor está dizendo aqui que Abraão ofereceu o seu filho porque foi ao ponto de levantar o cutelo para imolá-lo. Porém, não concluiu o ato, porque Deus interveio, dizendo que não fizesse isso, porque o Senhor agora estava vendo de que ele temia a Deus. Essa entrega revelou sua profunda confiança no Todo-Poderoso. Deus sempre pede de nós renúncias e entregas, envolvendo diversas áreas de nossa vida. Confiar nele e nos entregar é sempre o melhor. A abnegação, a renúncia, a entrega faz parte da essência da vida cristã. Jesus chega a dizer para a gente que se alguém não deixar tudo quanto tem, não pode ser seu discípulo, ou seja, a capacidade de entregar, de abrir mão, de se abnegar por amor à obra do Senhor nosso Deus. Concluímos esta 8ª lição dizendo que servimos a um Deus gracioso,
e cheio de misericórdia, que sempre quer se relacionar conosco. Para isso precisamos ter fé e continuar na fé. As mesmas tempestades que expõem nossas fraquezas e nosso medo servem para nos aproximar do Senhor Jesus e nos fazer conhecê-lo melhor. Precisamos buscá-lo mais numa atitude de profunda humildade, reconhecendo nossas limitações. Com ele, chegaremos à terra firme, porque ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida de nós. Não estamos jogados ao léu, porque Deus está conosco, mesmo quando não o sentimos na embarcação, mas ele está olhando para você e no momento certo vai vir ao seu encontro em seu socorro.